Nós iremos falar hoje de insuficiência cardíaca. E de início, eu já quero dizer para vocês que se vocês sentirem sono ou coisa que esteja distraindo vocês, prestem atenção, porque esse tema é muito importante, tá? Igual o doutor... Oi, pessoal, acho que deu certo. Doutor? Só visualizar aqui. Foi. Vocês estão me ouvindo bem? Tá ótimo agora. Agora sim. Então, Vamos lá. deu certo. Eu já me apresentei, tá, Renata? Aí se você apresenta, pode começar. Então, pessoal, desculpa pela conexão. Meu nome é Renata França. Eu estou no 4º período da Faculdade de São Lucas e vou apresentar a insuficiência cardíaca junto com o Matheus. Oi, Matheus. Desbloqueia aqui para mim rapidinho. Oi, pessoal. Estão ouvindo? Sim. Estamos Agora. ouvindo. Então, vou começar falando da prevalência. A insuficiência cardíaca. Estão ouvindo? Tranquilo agora? Tá show, Renata. Manda ver. A insuficiência cardíaca, ela engloba em torno de 23 milhões de pacientes por ano no mundo, em torno de 2% da população geral nas últimas décadas, prevalência em homens, e no Brasil, em torno de 12,6%, 13% dos pacientes que são internados evoluem para óbito. A insuficiência cardíaca, também conhecida como insuficiência cardíaca congênita, ela é uma síndrome, então não tem um exame específico ou um sintoma específico para diagnosticar. São vários fatores que levam a essa patologia. Alguns fatores são doenças precursoras, como a isquemia, o infarto, hipertensão, o alcoolismo leva à dilatação do coração também. No Brasil, a doença de Chagas, a febre reumática, e o envelhecimento ele está junto com tratamento de doenças associativas. Drogas como quimioterápicas, elas levam à hipertrofia do coração. Então, com o envelhecimento vai aparecendo mais tumores, tratamentos, e algumas drogas também geram a insuficiência cardíaca. Questão genética também é um dos fatores que influencia. E 9 de julho é um dia que foi escolhido para conscientização, para debates, para informativo para pessoas da saúde sobre essa patologia. Pode passar. Eu também devagarzinho. Então, a definição. Vou olhar aqui no... Definição de insuficiência cardíaca é a condição que o coração não consegue bombear o sangue de acordo com a demanda tecidual. Ou ele precisa elevar as pressões de enchimento para poder suprir essa demanda tecidual. Então, a gente vai lembrar que o coração ele faz os movimentos de sístole e diástole para bombeamento do coração. E esse bombeamento, a função sistólica, a gente pode ser estimada pela fração de ejeção. A gente pode fazer um cálculo com o valor ejetado sobre o valor total que havia no coração, vezes 100. Daí a gente consegue um percentual dessa fração de ejeção.
percentual normal é em torno de 50% a 70%. Abaixo desse 50%, de acordo com o que vai diminuindo essa fração de ejeção, é que vai o grau de insuficiência cardíaca. Posteriormente, a gente vai falar de algumas classificações, são várias, mas conforme vai diminuindo, a fração de ejeção vai se tornando mais severa. Pode passar. Então, a gente vai falar de 3 fatores fisiopatológicos que... tirou da pré-carga, né? Que... para a gente entender a insuficiência cardíaca. O primeiro fator é a pré-carga. A gente já postou um slide, mas acabou dando problema, teve que tirar, que a gente vai lembrar do mecanismo de Frankenstein, dos sarcômeros, que a cabeça da miosina tem que entrar em contato com a actina para ele ter uma contração ideal. Então, esse sarcômero ele tem um comprimento que ele vai atingir a força máxima. Se esse comprimento ele for estirado, ou se ele for comprimido, tiver hipertrofia, ele não vai conseguir fazer essa força. Então, o músculo cardíaco não vai conseguir fazer a contração ideal. Essa é a pré-carga. Segundo fator é o inotropismo, tem que ver com a contratibilidade, que é o nível de cálcio intracelular. Então, a gente pode ver aí no primeiro gráfico, que é um gráfico do volume de ejeção sobre a pressão diastólica final da pré-carga. Coração normal, um nível de cálcio bom, intracelular, ele tem um desempenho cardíaco bom, aumentando o nível de cálcio vai ter o desempenho maior, e diminuindo o desempenho vai cair. O terceiro fator é o pós-carga. O pós-carga o coração vai ter que ejetar o sangue contra a resistência vascular sistêmica. Quanto mais contraído tiver o sistema vascular, mais força o coração precisa fazer para vencer essa força do pós-carga. Então, a gente tem um gráfico que demonstra que um coração normal, a pós-carga, ela pode aumentar, que ele continua mantendo o débito cardíaco. E conforme essa deficiência vai aumentando, leve, moderada, grave, a gente vê que a grave aumentou um pouquinho a pós-carga, o débito cardíaco cai muito. Então, a pós-carga, contração dos vasos, do sistema vascular, ele influencia muito na questão da insuficiência cardíaca. Pode passar. Então, o cardiologista ele tem que não saber não só do coração, tem que saber do sistema todo, né, para entender o que está acontecendo, o que está levando o coração a essa disfunção, e também para poder fazer os tratamentos corretos. Então, conforme o coração ele não vai conseguir bombear, não está conseguindo ejetar o sangue num nível bom, ocorre o débito cardíaco, vai ocorrer a hipoxemia central e periférica, vai diminuir o volume sanguíneo. Com a diminuição do volume sanguíneo, vai ativar o sistema renina, angiotensina, aldosterona, ativa o sistema simpático e ativa as citocinas. Vamos lembrar um pouquinho do sistema renina, angiotensina, aldosterona. Quando cai o fluxo, o vaso aferente do rim, ele libera pró-renina. Vai transformar em renina, que vai ativar a angiotensina. A angiotensina 1 vai ser transformada em angiotensina 2, pela enzima ECA, que tem lá no pulmão. A gente vê que envolve todo o sistema, né, do corpo. E aí, a angiotensina ela vai ativar o AT1. O AT1 ele vai fazer uma série de modificações no organismo. Ele vai ativar o sistema simpático. No rim, ele vai fazer com que tenha retenção de água e sódio. No córtex adrenal, ele vai fazer a liberação de aldosterona.
também faz retenção de mais água e sódio. Nos músculos lisos, vai fazer a inflamação e no endotélio vai fazer a disfunção. Então, são vários fatores que isso vai ocorrer. No coração também temos vários receptores, quimiorreceptores, que quando cai esse volume sanguíneo, ele é ativado e ativa o sistema nervoso central, que vai fazer a constrição vascular, aumenta a frequência e o inotropismo. Então, assim, vira um ciclo vicioso. A renina ativa o simpático ativa a renina. De primeiro momento, isso é bom, porque vai aumentar o fluxo. Só que, ao longo prazo, isso vai alterando a musculatura do coração, a forçar. E a ativação do sistema simpático, ele faz a constrição, que é a pós-carga, né? Então, vai fazer o coração forçar mais para ele conseguir ejetar. Então, todo esse sistema vai levar à disfunção endotelial e à intolerância do exercício do coração. Pode passar. Então, assim, o organismo, ele também tenta compensar isso, né? Nosso organismo dessa disfunção. Então, no coração, a liberação de peptídeos natriuréticos, que é o BNP e o ANP. O A é liberado nos átrios, o B nos ventrículos, e eles vão agir fazendo tudo ao contrário do outro sistema, a vasodilatação, a eliminação de água e sódio e diminuir a hipertrofia e fibrose. Ele vai tentar compensar o outro sistema. Esses peptídeos, eles são degradados pela neprisilina, que aí transforma em aminoácidos, que é usado em alguns fármacos, né? Pode passar? Então, a gente vai falar das classificações. Então, a gente tem as classificações quanto ao lado do coração, insuficiência cardíaca esquerda, que ela está mais relacionado a problemas pulmonares, vai ter sintomas mais no sistema pulmonar. Insuficiência cardíaca direita, sintomatologia vai ser mais sistêmica, que é o lado que recebe, né, o sangue venoso. E a insuficiência cardíaca biventricular, onde vai ter os dois. Quanto ao mecanismo fisiopatológico, a gente tem duas classificações: insuficiência cardíaca sistólica e a diastólica. A gente tem um outro slide que mostra bem o formato do coração na questão dessas duas fisiopatologias. E quanto ao débito cardíaco, alto e baixo débito cardíaco. O alto débito ele está relacionado à anemia, ao hipertireoidismo, a beriberi, a falta de vitamina B. O baixo débito está associado às doenças associativas, à hipertensão, ao alcoolismo. Pode passar. Então, a gente tem a imagem no meio central de um coração normal. E à esquerda a gente tem a insuficiência cardíaca sistólica. A gente vê que a câmara está bem expandida e ocorre a expansão também dos sarcômeros, que a gente falou no começo. A expansão dos sarcômeros, ele não consegue fazer a contração à força ideal. E do lado direito a gente tem a insuficiência cardíaca diastólica. Você vê que há uma hipertrofia do músculo cardíaco e também uma diminuição da câmara, que vai dificultar também o bombeamento sanguíneo. Pode passar. Outra classificação é da American Heart Association. Ela classifica em A, B, C e D. A com fatores de risco, mas sem a doença estrutural perceptível, são os hipertensos, alcoólatras que estão propensos a ter a insuficiência. A B, a lesão estrutural cardíaca, mas sem sintomas, você já consegue ver nos exames de imagem
a estrutura do coração deformada. A C, com lesão estrutural cardíaca e com sintomas. E a D, o paciente na D, ele já é um paciente que está num estado mais grave, ele vai precisar ou de um transplante ou de algum sistema para compensar essa disfunção. Pode passar. E da outra classificação, o paciente ele não sobe e desce. Ele vai de uma classificação e só vai piorando, né, evoluindo. Nessa classificação do New York Heart Association, ela é uma classificação sintomática. Então, o paciente ele pode pular da 1 para 3, para 4. Então, ela é classificada em 1, 2, 3 e 4 pela sintomatologia. Então, a 1 é a ausência dos sintomas durante atividades cotidianas. A 2, sintomas leves durante atividades cotidianas. O paciente ele vai sentindo ao longo do dia. 3, sintomas desencadeados em atividades menos intensas. O paciente ele faz alguma coisa mais leve, ele já está sentindo muito. E na 4, até em repouso, o paciente apresenta assim, uma sintomatologia. Esse paciente ele pode migrar, melhorar de sintomas, piorar. E agora o Matheus vai dar continuidade, falando do tratamento da sintomatologia da doença. Matheus, seu áudio está desligado. Normal, gente. Vamos lá. Eu quero que vocês agora imaginem uma situação de pronto-socorro, tá? Onde você está fazendo seu atendimento e você vai pegar a ficha do seu paciente e eu quero que vocês agora entendam que a avaliação do meu paciente, ele começa no chamar do paciente. Então, eu chamo, por exemplo, o seu Sebastião e no primeiro momento que eu vejo o seu Sebastião, eu já posso identificar sinais e sintomas da insuficiência cardíaca desse paciente, tá? Então, eu já vejo a cor da pele, se ele está um pouco mais pálido, se ele está sudoreico, tá? Às vezes ele está de shorts, eu já consigo olhar para a perna dele, então esse paciente já apresenta um edema de membros inferiores importantes, tá? Então, assim, dentro de uma consulta, no início você já consegue meio que ter a questão do feeling da gravidade desse paciente, tá bom? E de início, coloquei bem grande, que é porque realmente a gente tem que ter bem grande na nossa cabeça, que é o edema e a dispneia, tá? O paciente com insuficiência cardíaca, ele vai apresentar uma síndrome hemogênica importante, tá? E é um edema gravitacional. E o que é esse edema gravitacional? Esse edema é que ele começa de baixo para cima, tá? Então, ele apresenta um edema nos pés, vai subindo para a perna e pode chegar até na coxa. Então, aquele edema que a gente chama de anasarca, que envolve tronco, face e tudo mais, não é típico da insuficiência cardíaca, tá? Então, você fez o exame, avaliou essa perna dele, tá com edema importante, você já tem que ligar sua cabeça para esse diagnóstico, tá? Eu trouxe esse edema, na verdade, 4 cruzes, porque realmente, às vezes, a gente pega uns pacientes assim. Eu já tive até uma experiência, paciente bem edemaciado a esse ponto. Tá bom? Na dispneia também é importante. Então, estou conversando com o meu paciente, estou colhendo a anamnese, estou fazendo o exame físico e eu vejo que ele está ofegante, tá? E ele relata para mim, ele fala, doutor, eu estou sentindo sufocado. Essa é a palavra que eles costumam mais usar. E estou sentindo sufocado na hora de dormir, na hora que eu vou deitar, tá? Isso traduz uma ortopneia. Então, o paciente, ele deita, né? E ao deitar, imediatamente ele tem essa dispneia, ele tem essa falta de ar, tá bom? E também, ou ele pode relatar assim, doutor, eu durmo, mas toda hora eu estou acordando com falta de ar, uma dispneia súbita, tá? Então eu tenho uma dispneia paroxística noturna. Então eu posso ter essas duas apresentações do quadro respiratório desse paciente, tá? E assim como a Renata falou, a questão é congestiva. Tá? Então, a gente nunca pode esquecer da ligação do pulmão com o sistema cardiovascular. Beleza? Vamos lá.
Aqui, gente, eu peço que vocês prestem muita atenção. Acho que tudo eu vou falar que é importante, mas aqui é muito mais importante do que muitos outros tópicos da aula. Por quê? Porque os sinais e sintomas eles estão dentro do diagnóstico. Tá? E outra coisa importante é que a gente tem que colocar dentro do nosso raciocínio diagnóstico que a insuficiência cardíaca, o diagnóstico é clínico. Tá? Então, repete comigo. A insuficiência cardíaca, o diagnóstico é clínico. Tá? Vai ter exames que vai ajudar a gente, e exames muito bons, mas você vai conseguir fechar o diagnóstico com sinais e sintomas, que a gente vai ver ali na frente. Então, é muito importante você reconhecer esses sinais. Tá? Então, a ortopneia, a dispneia paroxística, que eu acabei de falar. A respiração de Cheyne-Stokes, tá? Qual que é essa respiração? Nunca ouvi falar. Essa respiração, ela é ciclada. Tá? O paciente, ele entra em hiperventilação, ele vai hiperventilando, 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 de repente ele entra numa apneia súbita, tá? Ele para de respirar, basicamente. Você vê parada do tórax. Mas, de repente, ele hiperventila. Então, acaba fechando um ciclo dessa ventilação. E o porquê disso? A insuficiência cardíaca é um defeito de bomba, tá? Então, a gente tem deficiência na perfusão tecicular. Então, se eu não estou, às vezes, perfundindo da forma que tem que ser perfundido nos nossos tecidos, o meu cérebro vai entender, não, peraí, vamos hiperventilar, vamos dar mais oxigênio, tá? Para a gente resolver isso. E aí ele hiperventila, aí ele começa a respirar. Respira, 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 respira. Aí quando resolve, ele para, tá? Que seria a apneia. B3 e B4. Estou na ausculta cardíaca desse paciente, tá? Se você é um ligante da Liga de Cardiologia e você não fizer uma boa ausculta, né? Às vezes você até esquece de fazer a ausculta, você está fazendo algo muito errado, tá bom? Porque a B3 e a B4, a insuficiência cardíaca, é muito importante. Tá? Quando eu tenho uma B3, eu consigo identificar que é uma alteração sistólica desse paciente. Tá? Então, ele tem uma alteração na sístole. Agora, se eu tenho uma B4, já é uma alteração diastólica. E isso vai fazer diferença na minha classificação e também até no meu tratamento. Dentro do derrame pleural, pedi uma radiografia de tórax desse paciente, consigo identificar, ele já vem com um quadro já de dispneia importante. A hepatomegalia, que é o que a Renata falou muito bem, de sinais sistêmicos, então não é só sinais cardíacos e pulmonares, então eu tenho uma congestão sistêmica, tá? Que faz uma sobrecarga hepática, que tem uma congestão portal, então acaba gerando essa hepatomegalia. Então é importante fazer um exame físico de abdômen num paciente com insuficiência cardíaca? Claro. Tá? Então, você vai percutir, vai fazer as manobras que forem necessárias para você chegar nessa identificação. E a turgência de jugular e o refluxo hepatojugular. Então, o seu Sebastião, ele entrou na minha emergência, eu percebi que ele está num quadro ou descompensado, ou não, ele me chama atenção, fiz a internação desse paciente. Aí, quando eu vejo, eu vou lá na máquina dele, no leito dele, ele está, por exemplo, a 30 graus, eu vejo essa turgência de jugular. EPA, sinal de congestão, tá bom? E esse refluxo hepatojugular através de uma manobra semiológica que a gente faz, tá? Que é a palpação dessa região hepática, que a gente consegue ver o refluxo. Tá? E aqui, o que eu falo para vocês é, igual a escala de Coma de Glasgow, a gente tem que ter os critérios de Framingham. Tá? A escala de Coma de Glasgow, todo mundo tem que saber. Né? Então, a gente também tem que saber os critérios de Framingham. Por quê? Porque é aqui que está o diagnóstico. O diagnóstico da insuficiência cardíaca, ele é clínico. E eu vou utilizar através desses critérios. Eu acho, na minha opinião, pessoal, eu acredito que não vejo ser tão utilizado, mas é isso que traz mais certo para a gente na literatura. Tá? Nós temos diversas tabelas que já foram utilizadas, mas essa é a mais aceitada atualmente pelas sociedades. E nós temos critérios maiores e critérios menores. Os critérios maiores estão relacionados basicamente com o que eu estava explicando para vocês sobre aqueles sinais e sintomas. Então, eu tenho estertores pulmonares, dispneia, edema agudo de pulmão, turgência, refluxo hepatojugular, cardiomegalia, terceira agulha, perca de peso. Nossa, quanta coisa, Matheus, e agora? Não, se você identifica um quadro sindrômico dele, então você vê edema, você vê a dispneia,
tá? A turgência jugular, você já consegue ver esses critérios maiores, tá? Você não precisa decorar todos. E tem os critérios menores também, tá? Então, para o diagnóstico, eu preciso de 2 critérios maiores. Então, eu tenho um exemplo, um edema agudo de pulmão, e eu tenho um refluxo hepatojugular, beleza, fechei o diagnóstico desse paciente, tá? É importante sempre avaliar as outras causas clínicas, tá bom? E principalmente excluí-las. E os critérios menores, se eu tiver 2 critérios menores e apenas um maior, eu também consigo fechar o diagnóstico desse paciente. Eu vou mandar depois para vocês no grupo da Liga, eu achei bacana, uma das aulas que eu estava assistindo, que tem tipo um macete em questão dos critérios maiores, que é o A, B, C, D, E, F. O A, ele é aumento de jugular, que seria a turgência jugular. A de aumento. O B é de B3 e B4, que são as cores que a gente falou anteriormente. O C é a cardiomegalia. Ah, Matheus, mas você falou para mim que é totalmente clínico. Como que eu vou ver uma cardiomegalia? Primeiro que a gente tem a palpação de ictus, que já dá um sinal importante para a gente dentro do nosso exame físico. E dentro do nosso pronto-socorro, a gente tem a radiografia disponível. Tá? Então, eu peço uma radiografia para esse paciente. Tá? Às vezes você não vai conseguir fechar esses critérios na hora. Mas no retorno ou na avaliação desse paciente de conduta, você vai conseguir fechar sim com essa radiografia. Tá bom? Então, C, cardiomegalia. O D é dispneia, ou dispneia paroxística noturna. Tá? Então, lembrar sempre da dispneia. O E é o edema agudo de pulmão. Tá? Assim, eu consigo identificar esse edema, apresenta um critério maior. E o F é de furosemida. Às vezes o paciente ele já vem de uma UBS, com uma suposta investigação diagnóstica de ICC, o paciente deu furosemida, o médico deu furosemida para ele apresentou uma resposta boa. Então é um critério também, tá bom? Então é um mnemônico bom aí que depois eu vou passar para vocês, tá? Dentro dos exames complementares, o que nós vamos pedir? Nós temos que pedir os laboratoriais gerais, que entra o hemograma, o perfil lipídico. Eu vou buscar essa lipidemia, né, no paciente, por ver se tem uma doença cardíaca, tá? Uma função tireoidiana, hepática e renal. Mas eu quero que vocês foquem aqui na anemia, hiponatremia, insuficiência renal e hepática. Por quê? Porque através desses marcadores laboratoriais, eu consigo avaliar o prognóstico desse paciente. Porque se vir com alteração, esse paciente ele tem um pior prognóstico do que o outro que não tem. Tá bom? Então, eu vejo no hemograma essa anemia, a hiponatremia, insuficiência renal e hepática, tudo nos exames laboratoriais que eu solicitei. Tá? E dependendo do serviço que você está, você tem acesso a esses exames. E agora, eu acho que muita gente mesmo, a gente que costuma estudar cardiologia, fica meio assim com o eletro, mas o eletro é também muito importante. O eletro a gente tem no pronto-socorro, a gente tem, às vezes até no PSF. Hoje não está um exame de tão difícil acesso, tá? Igual o ELMER, por exemplo, mas a gente tem disponível. E o que é importante? Foquem comigo, olhem no fundo dos meus olhos, olhem o eletrocardiograma de vocês. Se você pedir um eletrocardiograma de um paciente que você desconfia de uma insuficiência cardíaca, e esse eletrocardiograma estiver normal, você pode praticamente excluir a hipótese de insuficiência cardíaca, tá bom? Mas olha o eletro também, tá? Se está na derivação correta, se tudo mais, não tem erro de manuseio, tá bom? Então, você tem que avaliar se está dentro das condições de normalidade do eletro. Então, se o eletro veio negativo, veio normal, puxa para outras causas, tá? Pesquisa esse edema, pesquisa uma causa renal, uma outra causa dispneia, uma causa pulmonar, tá bom? Ele tem um alto valor preditivo negativo. O eletrocardiograma pode oferecer sinais de insuficiência cardíaca e até a causa. Por quê? Porque o eletro é tudo, né, gente? Vamos combinar. Ele identifica condução elétrica, alterações isquêmicas, alterações morfológicas. Então, ele indica muita coisa. Então, às vezes, o paciente ele vem com uma onda aqui patológica, tá? Ele indica uma alteração isquêmica. Então, ele veio, talvez, com uma inversão de uma onda T, uma onda T simétrica, né? Então, sugestivo de um processo isquêmico, que é uma das causas mais importantes da insuficiência cardíaca, tá? Ele vem com bloqueio de ramo esquerdo
ou bloqueio de ramo direito, por exemplo. Eu não sei ver, mas a gente vai ver aqui já no eletrocardiograma, tá bom? E uma coisa que eu acho que eu percebo que, pelo menos no serviço que eu estou, acho que eu vejo poucas pessoas avaliarem é a questão da sobrecarga de ventrículo esquerdo, tá? Então, eu avalio através da fórmula de Sokolov. O que é isso? Eu vejo falando como leigo, tá? Eu vejo quantos quadradinhos tem na onda S em V1 e somo quantos quadradinhos tem na onda R de V5. Eu somando esses dois valores de quadradinhos, se der acima de 35, eu tenho uma sobrecarga de ventrículo esquerdo. Coloquialmente falando, o que é? Eu pego uma derivação de V1 a V6, por exemplo, e ele tem um QRS enorme. Aquilo te chama a atenção. Não é o ECG igual você tinha olhado os normais anteriormente, tá? Então, aqui, ó, eu pego o V1, tá? Eu tenho o S de V1. Então, cada quadradão tem 5, tá? Então, 5, um exemplo aqui, ó. 5, 10, 15, 20, basicamente mais ou menos 25 quadradinhos. Aí eu vou em V5 ou em V6, eu olho aqui, ó. 5, 10, eu estou somando o S agora de V5, tá? Não sei se vocês estão vendo a seta, acho que vocês não estão vendo. Mas eu peguei a onda S em V1, somei quantos quadradinhos, e agora a onda R em V5. Olha a onda R em V5, está lá em cima, está perto, batendo em V4. Tá? Então eu tenho muito mais que 35 quadradinhos. Então eu tenho uma sobrecarga. Tá bom? E o bloqueio de ramo direito e o bloqueio de ramo esquerdo que eu consigo identificar. Gente, sempre bloqueio de ramo, você olha em V1, tá? Eu pelo menos gravei isso. Olha em V1. E o QRS ali, ele tá alargado mais que 3 quadradinhos, tá? Se ele tiver, opa, tem um bloqueio de ramo. Às vezes você não vai saber, você não vai lembrar se é direito ou se é esquerdo. Mas isso vai te dizer, tá? Que pode ser uma insuficiência cardíaca, tá bom? Então, eu vi sobrecarga de ventrículo esquerdo, eu vi bloqueio de ramo direito, bloqueio de ramo esquerdo, ou eu vi uma onda aqui patológica, tá? Que indica um processo isquêmico passado. Tá bom? Então, um eletro, ele vê uma alteração importante, igual como esse eletro que eu coloquei aqui, liga de novo e pensa, ó, tô chegando no meu diagnóstico. Às vezes eu até fechei meu diagnóstico lá com os critérios de Framingham, mas eu olho o diagnóstico e você se sente bem, né? Você confirma seu diagnóstico, não tem coisa melhor que isso. Tá bom? Dos exames, além dos exames complementares, a gente tem a radiografia de tórax. Gente, pronto-socorro tem radiografia de tórax, tem eletrocardiograma. Se o paciente tem queixas importantes como essas que a gente avaliou, e você não fez uma radiografia de tórax e um ECG, tá complicado. Então, não esqueça, tá? Se você tem, às vezes, o serviço disponível para você, peça, porque às vezes você vai conseguir identificar. Mas o que a gente vai conseguir na radiografia de tórax? A gente vai procurar sinais de congestão, tá? Então, eu tenho um índice cardiotorácico maior que 0,5. O que é isso, meu Deus? Eu nunca ouvi falar. Tá? É um coração enorme. Você pega aquela radiografia, você fala, meu Deus, que coração grande. Tá bom? Mas você tem uma técnica, tá? Você pega o diâmetro do coração com o diâmetro das bases pulmonares e chega nesse índice, que eu vou explicar para vocês ali na frente. Tá? A cefalização da trama também. O que é isso? Cefalização. Cefalização é em cima, pensa em cima. Tá? Então, é região superior do pulmão, onde ela está mais radiopaca, tá? Então, tem uma presença da trama mais opaca na minha radiografia. A congestão de hilo pulmonar, então, naquela região medial, região hilar, eu tenho uma congestão, parece uma região borrada, falando bem coloquial para vocês, bem borrada, então, isso já indica bastante um quadro congestivo. E eu tenho as linhas B de Kerr, que eu acho que, se você achar, parabéns, porque não é fácil. Então, eu vou olhar através das bases pulmonares, aqui nessa região, bem da base, aqui perto dessa setinha vermelha, tem uma linha horizontal radiopaca, tá? Mais branquinha. Então, é uma linha branca horizontal, tá? Que é um sinal também de congestão. Olha a diferença dessas radiografias. Não te chama atenção? Olha o tamanho desse coração. Tá? A primeira é uma radiografia normal e a segunda com insuficiência cardíaca. Tá? Então, a gente percebe uma cardiomegalia importante desse paciente.
paciente, se eu fizer um índice cardiotorácico aqui, tá? Então, como que eu vou fazer esse índice, tá? Eu pego uma régua ou uma caneta, quer dizer, não tem uma régua, você pega uma caneta e vê a distância, tá? De um ápice do coração, dessa região, de uma bordinha do coração a outra, tá? Pegou esse número, anotou, ou essa distância. Você vai dividir sobre a distância dos limites entre as bases pulmonares, tá bom? Você faz uma linha maiorzona, você mede lá. Tem um valor maior que 0,5, presença de cardiomegalia, que às vezes ele não fica tão evidente, tá? E você tem que fazer mesmo. Nós temos também os exames PNP e o MT-ProBNP, que a Renata falou lá anteriormente, tá bom? Só que aqui, gente, o que eu quero que vocês entendam é diagnóstico ambulatorial, tá? Então, eu vou pedir o BNP no meu ambulatório, tá? O paciente, ele não está descompensado, o paciente ele pode até apresentar sintomas, mas eu controlo ambulatorialmente, e o BNP e o MT, BNP, se eles vierem alterados, eu consigo o diagnóstico de insuficiência cardíaca. Por quê? Porque um déficit de bomba, tá? Provavelmente é um déficit de bomba que gerou essa insuficiência cardíaca. Então, eu tenho um processo de congestão. Vamos pensar comigo, a nossa bomba está falha, que é o nosso coração. E o nosso átrio que está ali, ele está dentro da congestão, que estava funcionando um fluxo de sangue, como se fosse um trânsito. De repente, sofreu um acidente, parou esse trânsito, vai congestionar. E congestiona o átrio e o ventrículo. Então, quando eu tenho essa dilatação desse átrio, desse ventrículo, por essa congestão, nossa, tem tanta coisa aqui, tem tanto sangue aqui, que ocorre a liberação dos peptídeos natriuréticos, tá? Então, ele tem uma ação natriurética e vasodilatador importante, tá? Então, porque está congesto, o cérebro não entende, fala assim, não, vou fazer esse paciente urinar, vou fazer perder um pouquinho de líquido, porque está meio congesto aí, não estou gostando disso não. Tá bom? Então, o BNP é basicamente, essa é a fisiologia dele, tá? Então, eu avaliando a quantidade dele, é tipo um sinal que o cérebro, ele está mandando realmente fazer uma diurese ali importante. Então, no paciente normal, não tem por que ele ter isso, tá? Pode ocorrer aumento na concentração com a idade e o sexo. Então, tem essas variações, tá? E tem a diminuição em obesos. Por quê? Porque o tecido adiposo, ele acaba quebrando aquela enzima, que eu não vou lembrar o nome, que a Renata falou, mas ele quebra a enzima que constitui o BNP. Então, o tecido adiposo acaba meio que acabando com o sistema compensatório do corpo, tá? Então, o paciente com uma insuficiência cardíaca, uma obesidade importante, é complicado, né? Ecocardiograma. O ecocardiograma, eu acredito que seja os xodós dos cardiologistas, eu acho que é um exame super adorado, porque aqui, principalmente na insuficiência cardíaca e nas doenças valvares, ele é muito importante, tá? Por quê? Porque eu consigo achar meio que o diagnóstico através da fração de ejeção, então eu vejo a questão sistólica desse paciente, diastólica também, e a classificação e o prognóstico. Beleza? Então, eu olho lá, estou fazendo meu ecocardiograma e eu vejo uma acinesia de alguma parede. Então, é uma causa, essa insuficiência cardíaca, ela pode ter vindo, tá, de um processo isquêmico. Tá? Ou, às vezes, eu observo algum problema valvar, tá, alguma alteração de parede. Por exemplo, na hipertensão arterial não controlada, eu tenho uma hipertrofia concêntrica do meu ventrículo esquerdo. Então, lá não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o laudo de um ecocardiograma, então a gente consegue ver essa espessura, que é um padrão importante para ser avaliado também na insuficiência cardíaca, tá? Então, teria um aumento nessa insuficiência cardíaca por hipertensão arterial. É indicado também em diagnósticos de causas de descompensação. Aqui eu acho que envolve mais grandes centros, tá? Eu acho que a gente não consegue muito o ecocardiograma, dependendo das UPAs, na emergência que a gente está. Mas eu acho que grandes centros, hospitais, a gente consegue sim. Porque ele consegue ver a causa, tá, do paciente. Então, dependendo do que gerou essa descompensação, eu consigo
identificar, às vezes foi um tombo, tá? O paciente está com presença do trombo, chegou a ter um TEP, ou algum fator que a gente vai ver de descompensação. O achados, como hipertrofia concêntrica, fração de ejeção que eu expliquei, e a cinesia, ok? Tratamento. Para, respira e presta atenção aqui. Porque eu acho que hoje a gente está se perdendo muito no tratamento medicamentoso. Eu acho que principalmente em cardiologia, a gente tem que dar uma visão maior às condutas não farmacológicas. Sabe por quê? Porque às vezes você vai seguir o protocolo que a gente está estudando aqui, você vai fazer tudo certinho, você vai dar as indicações que eu vou ensinar para você daqui a pouco, mas o paciente vai chegar e vai reclamar que não funcionou nada. E pode acontecer. Às vezes não funcionou, às vezes o paciente está somatizando, enfim. Você pode ter problema. Mas por quê? Porque ele não fez a mudança do estilo de vida, tá? Ele não fez o controle de risco, que é o controle das comorbidades que ele tem. E aqui é importante o tratamento não farmacológico. Então, se você está no pronto-socorro, você não tem muito tempo para conversar com o paciente, se é um paciente com insuficiência cardíaca, pega 3 minutos, 5 minutos e fala na importância da mudança do estilo de vida. O que ele pode, o que ele não pode fazer na vida dele. Tá? Isso vai fazer diferença na conduta do seu paciente. Tá? E ele vai sentir mais confiança também em você. No tratamento não farmacológico, lembra da classificação que a gente viu lá atrás, da American Heart Association? Tá? Então, o paciente é estágio A. Ele tem só fatores de risco. Ele tem hipertensão, diabetes, ele é tabagista. Então, o que eu vou fazer? Eu só faço o controle dos fatores de risco. Tá? Então, esse paciente ele vai tomar medicação de hipertensão, ele vai cuidar da diabetes, tá? Vai ter um controle melhor, tá bom? No estágio B, C e D, eu já tenho uma doença estrutural, porque se vocês olharem na tabela, ele já tem uma doença estrutural e tem sintoma. Então, por isso que é bom também a gente saber aquelas tabelas, ou ter nosso multipliculado, ou o que for. Tá? Estágio B, C e D, então eu faço uma restrição salina nesse paciente, tá? Eu vou falar, ó, seu Sebastião, vamos parar de fumar, vamos parar de beber, tá? Vamos fazer uma reabilitação cardiovascular, mas o que é essa reabilitação cardiovascular? Não sei. A reabilitação cardiovascular é um nome difícil para orientar o paciente a fazer exercício físico. Mas é um exercício físico onde ele consegue ser avaliado por um profissional, tá? Porque ele não pode ter uma sobrecarga importante, tá bom? Então, existem hoje academias já especializadas com esse serviço, esse tipo de paciente, fisioterapia também, e a vacinação contra a influenza e a pneumococo. O que é que tem a ver uma coisa com a outra aqui? Tá? É muito importante a gente fazer a vacinação desses pacientes, porque a influenza e o pneumococo são fatores de descompensação. Tá? Não é vacinação, porque é um fator de descompensação, é a infecção. Tá? Então, a infecção por influenza ou pneumococo é uma das causas de descompensação desse paciente. Então, eu quero que ele tome a medicação, que tenha uma sobrevida boa e que não descompense. Tá bom? Então, eu coloquei aqui amigos e inimigos do coração, que pode, que não pode, tá? A questão de mudança do estilo de vida, que é muito importante. Beleza? Então, não esqueçam de fazer isso com os pacientes de vocês. No tratamento. Agora nós vamos partir para o tratamento farmacológico. Quem está estudando aí para residências, se você quiser focar aqui nessa parte da aula, vai ser muito importante, porque cai, despenca, e vamos lá. Dentro do tratamento farmacológico, eu vou iniciar o tratamento farmacológico a partir dos critérios do American Heart Association B, tá? Então, o paciente tem uma doença estrutural. Se ele tem uma doença estrutural, e às vezes ele pode apresentar sintomas ou não, eu vou iniciar com o IECA, tá? Nós temos captopril, o IECA ou o BRA. Tá? É a primeira droga que você vai fazer ali na sua prescrição. IECA, tantos miligramas, Quais são as contraindicações? Então, o paciente tem uma creatinina acima de 2,5 e ele tem uma taxa de filtração glomerular menor que 30. Essa taxa de filtração glomerular, ou o paciente está muito idoso, ou ele tem uma insuficiência renal importante, tá? Então, é uma contraindicação, mas é uma alteração importante. Então, não é qualquer alteração de insuficiência renal, no caso, você vai pensar nisso. Hipercalemia, tá? Por que hipercalemia?
Às vezes a gente não se perguntou por que sempre ou do IE cobrar, tá? Porque eles são vasodilatadores que eles poupam potássio. Então, você nunca dá os dois. Já reparou lá no tratamento da hipertensão? A gente nunca pode dar os dois. Tá? Então, eu dou IECA ou BRA, porque eu tenho uma hipercalemia. Tá? Então, se eu coloco o paciente em hipercalemia, ele está correndo grande risco. Tá? Então, pode acontecer arritmia, toda alteração de condução do coração. Tá? Então, é perigoso por isso. Então, eu começo com IECA, e se também tiver estenose de artérias renais, eu também não introduzo. Mas a gente vai ter outras opções que eu vou falar depois. Mas eu comecei com IECA, e o paciente ele retornou na minha consulta com tosse seca, eu posso trocar para o BRA, tá? Porque às vezes incomoda muito o paciente, eu posso fazer essa troca. Outro tratamento, outro tratamento farmacológico que a gente vai colocar ali na nossa receita do nosso atendimento com esse paciente são os beta-bloqueadores. Tá? A indicação aqui é a mesma, estágio B, o paciente não tem só fator de risco, ele tem uma alteração estrutural também importante e uma fração de ejeção reduzida. Eu esqueci de falar para vocês, esse tratamento que eu estou falando aqui agora, farmacológico, ele é voltado para a fração de ejeção reduzida, tá? O de fração de ejeção preservada, que é acima de 50, lá no seu eco, eu vou falar depois. Aqui a contraindicação dos beta-bloqueadores, tá? A primeira coisa que você vai perguntar, que às vezes muitos médicos não perguntam. Tem doença pulmonar? Tem asma? Tem broncoespasmo? Às vezes a gente acaba comendo bola por causa disso, tá? A gente passa do beta-bloqueador, às vezes a gente coloca o paciente em risco por questão de 5 segundos, se você perguntar isso não. Tá? Então o paciente ele costuma ter bradicardia, às vezes ele fala que ele tem uma pressão baixa, tá? Então, ou ele tem um broncoespasmo. Não, doutor, eu sou asmático, tá? Então, doutor, eu sou DPO-cítico, tá? Congestão, choque cardiogênico, glaucoma, diâmetro fechado e overdose de cocaína, tá bom? Congestão chama atenção importante aqui, né? Porque insuficiência não dá congestão, né? Então, como assim? É uma contraindicação que você está falando. Aqui a congestão está relacionada a um quadro de descompensação. Tá? O paciente está descompensado. Ele está no meu pronto-socorro, ele está mal. Tá bom? Então, é uma contraindicação, mas depois vou trabalhar melhor isso com vocês. Só pode ser usado carvedilol, bisoprolol, succinato de metoprolol. Por que somente essas medicações? Porque são elas que têm evidência. Tá? Tem evidência 1. Então, elas conseguem segurar a sobrevida desse paciente além do prazo que seria da história natural da doença. Tá bom? Então, basicamente, o carvedilol eu coloquei para vocês lembrar dele. Beleza? Dentro do tratamento aqui, nós temos a hidralazina e o nitrato, que são vasodilatadores também, mas eles têm indicação, ele está indicado, no caso, quando eu não consigo dar para esse paciente, cobrar. Ok? E quando tem evidência muito boa também em caso de negros em tratamento otimizado, tá? Em NIRA ali, com NIRA 3 ou 4. Eu não consegui ajustar o IE cobrar, eu posso entrar com essas duas medicações, essas duas, uma ou outra, né, nesse caso. Chama atenção aqui para vocês. A gente já falou de beta-bloqueador, né, e já falamos de ECA e BRA. Eles são as duas medicações que alteram a sobrevida do paciente, que ajudam a sobrevida dos pacientes com insuficiência cardíaca. Questão de prova de residência, questão de preceptor, questão de onde você for, vai perguntar isso. Tá bom? Então, IECA e beta-bloqueador, você vai lembrar, vai ajudar na sobrevida desse paciente, tá? Então, vai estar instituído no tratamento ambulatorial desse paciente, se tiver as indicações. Ok? E em caso de descompensação do quadro, no caso do beta-bloqueador, tá? Então, está suspenso o beta-bloqueador. Se o paciente, na descompensação do quadro, ele já estiver usando o beta-bloqueador, você vai diminuir a dose, tá bom? Você diminui a dose de beta-bloqueador. Agora, se ele estiver usando, nossa, eu lembrei lá na aula daquele menino lá da Lecar que ele estava falando que não podia beta-bloqueador e esse paciente está aqui descompensado. Eu vou tirar o beta-bloqueador? Você não vai tirar o beta-bloqueador. Mas eu estou sendo contraditório, vocês não acham? Não, não estou sendo. Por quê? Porque o beta-bloqueador, ele gera um efeito rebote que acaba gerando uma taquicardia desse paciente. O paciente está em um quadro congestivo. Se você gerar um ataque cardíaco rebote, ele vai piorar o quadro.
Então, você não tira o beta-bloqueador, você reduz pela metade do que ele está tomando, tá bom? A gente tem a espirolactona hoje também como evidência boa, tá? Só que agora a gente vai utilizar o estágio C. Qual que é o estágio C? Ele apresenta sintomatologia, é importante, tá? E ele tem uma fração de ejeção reduzida. Então, comecei com IE-cobrar mais beta-bloqueador. Esse paciente não melhorou, continua com fração de ejeção baixa, ali abaixo de 35, entra com espirolactona. Tá? A contraindicação aqui também entra a questão da creatinina, no aumento da ureia da creatinina, no caso, não só da creatinina, e da hipercalemia, tá bom? E o efeito colateral aqui entra a ginecomastia, tá? Que é um efeito, o efeito colateral é importante porque você pode acabar tirando medicação por causa disso, tá? Então o paciente ele queixa, ele vem com um aumento dessa região mamular dele, então é importante você reavaliar e saber desse efeito do espirolactona. Ok? Então, vamos recapitular aqui. Paciente, o Sebastião chegou, vou instituir um tratamento para ele. Estou fazendo a receita dele. Vou colocar um IECA ou BRA, tá? Vou colocar depois um beta-bloqueador. O paciente retornou, continua depois de vários no PSF, retorna com queixa. Vamos iniciar a espirolactona. Poxa, a conduta está bacana desse paciente. Tá bom? O tratamento sintomático, tá? Agora o paciente está descompensado. Esse diurético de buxina, o que eu vou falar aí, ele não altera a sobrevida desse paciente. Questão de prova de resistência também, tá bom? Então, por que eu vou dar esse diurético? Principalmente o furosemida, e eu posso associar com troglodiazina. Tá? Porque eu vou tentar tirar a congestão desse paciente. Então, esse paciente está congésico. Então, elimina um pouco desse líquido para melhorar a volemia desse paciente. Ok? E tem a digoxina e a FARP também, que podem ser utilizados. E hoje vem demonstrando diminuição dos sintomas e hospitalização. Tá? Só tem que tomar cuidado, que lembrar que na digoxina, o paciente com insuficiência renal crônica em idosos. Tá? Não é uma medicação assim, acho que depois o doutor pode até me corrigir, mas eu acho que não seja uma medicação tão segura. Tá bom? E pode ocorrer uma intoxicação digital, no caso da digoxina. O paciente ele chega com você e fala bem assim, paciente, doutor, às vezes você nem sabe que tem insuficiência cardíaca. Doutor, minha visão está amarelada. Aqui eu coloquei uma imagem ilustrativa, tá, gente? Não é a íris amarelada, não, pelo amor de Deus. É a visão amarelada. O paciente está enxergando as coisas com um aspecto amarelado. Ok? Você vai falar assim, meu Deus, o que é isso? Né? Mas, não. Nesse caso da intoxicação, sem bexiga de digoxina, tá? E isso vai fazer o quê? Você vai pedir um eletrocardiograma desse paciente. Por quê? Pode vir com um infra de ST. E esse infra de ST, eles usam um termo que é chamado de pá de pedreiro. Então, quando você vai olhar aqui não dá para eu conseguir ampliar a imagem. Mas o infra de ST é como se fosse aquela pazinha de pedreiro que ele pega a argamassa, não sei se é e joga na parede, tira aquela espátula. Então, tem aquele formato, tá bom? Então, com esse G que você vai ter no seu pronto-socorro, de fácil acesso, uma visão amarelada, você já pode pensar na intoxicação digital, tá bom? No caso, vai suspender a medicação. Aí nós temos as novas terapias, e tem aí o sacubitril, que faz uma alteração no peptídeo natriurético, o valsartano. A indicação aqui é quando eu vou tentar otimizar o IECA ou o para que eu tenho, então eu não vejo que está tendo uma resposta boa, eu tenho essa opção de alterar, e o efeito colateral aqui é a hipotensão do angedema. Tá? A ivabradina tem uma ação anti-anginosa, então o paciente, às vezes, ele tem queixa de angina, porque às vezes ele tem às vezes uma síndrome coronariana não ali presente, descompensando tudo, às vezes ele, no uso de ivabradina, ou vai controlar esse sintoma, ou você vai tratar esse sintoma desse paciente. E a indicação é o ritmo sinusal. Você vai pegar seu eletrosinusal, você vai lembrar da aula da Ricardo, vai olhar, nossa, como que eu vejo esse ritmo sinusal? Olhei esse ritmo sinusal, viu se a frequência está acima de 70, faz um acompanhamento. Tá? E você consegue usar essa medicação.
Agora, as contraindicações é fibrilação atrial e bradiarritmia, ok? Então, você tem que pesquisar esse paciente, se ele teve... Ou seu Sebastião, você sente essa batedeira no peito às vezes, esse tempo atrás aí teve alguma inclinação no seu corpo, algo do tipo, você investiga. Okay? E tem hoje também os inibidores da SGLT2 e os análogos de GLP-1, que a gente vê lá na endócrina, né? Mas estão dentro do tratamento da diabetes, mas eles têm ajudado também na questão da insuficiência cardíaca. Hoje a gente já tem disponível no SUS, a glifosina, que foi um sucesso esses tempos, e tem apresentado benefício na mortalidade de pacientes, tá? Com insuficiência cardíaca e diabetes. Mas também tem algumas literaturas que falam que só o paciente não precisa ser diabético, mas com insuficiência cardíaca, com tratamento com essas medicações apresentou melhora significativa. Tá bom? Então, eu quero que vocês lembrem lá, tá? O tratamento desse paciente, eu vou usar o quê? Aqui, ó. Vamos olhar aqui. O paciente tem insuficiência cardíaca sintomática. Quais os primeiros que a gente viu? IECA, certo? Ou BRA, mais beta-bloqueador. Já está ali feito na sua prescrição. Mas eu reavaliei o paciente, ele mantém sintomas com uma fração de ejeção do ventrículo esquerdo menor que 25. O que eu vou associar? O espirolactona. Então, aqui no beta-bloqueador, vamos lembrar, tem que pesquisar as contraindicações, tá? O paciente asmático, hipercítico. No IECA ou BRA, tenho que cuidar para não associar os dois juntos, tenho que avaliar o potássio desse paciente, tá bom? Fiz tudo isso, não resolveu, foi para espirolactona. Não deu ginecomastia, ok. Vamos lá, esse paciente melhorou, tá? Melhorou ou manteve os sintomas? Se manteve os sintomas, vamos para essas terapias novas que eu acabei de falar recentemente. Então, posso trocar o IECA pelo... Estou aqui embaixo, tá? Não sei se vocês conseguem ver minha seta, acho que não. Estou aqui embaixo. Eu consigo substituir o IECA e o BRA por o sacubitril e o valsartano. Ok? Agora, se o ritmo é sinusal e a frequência cardíaca está maior de 70, a ivabradina, né? Se for afrodescendentes, lembra lá no início que eu comentei com vocês? Eu posso iniciar a hidralazina e nitrato, que são vasodilatadores também. Okay? Cuidado, tá? Para você ficar associando muito vasodilatador. IECA, BRA, hidralazina e nitrato, você associa um ou outro. Agora, o ritmo sinusal, ou uma FA, a digoxina aí entra como orientação. Ok? Ok, a gente trata o seu Sebastião. Tá? E agora a gente vai falar da Sebastiana. Por quê? Porque a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, então o meu volume sistólico lá no meu ecocardiograma tá ok. Você vai olhar essa mulher aqui. Você vai lembrar dessa mulher. Por isso que eu falo que é importante você olhar seu paciente na hora que você está chamando ele. Você já consegue ter uma noção. Mulheres, tá? Com fatores de risco importante. Então, a mulher é diabética, ela é hipertensa, tá? Ela já é idosa. Eu já vou pensar até na classificação dessa paciente. Ela pode ter ejeção preservada. Okay? Então, exame físico com presença de P4, porque com fração preservada eu tenho a P4 lá no meu exame, eu tenho uma disfunção diastólica e não sistólica, ok? Porque se fosse sistólica eu tinha uma B3 presente. A epidemiologia, que é um negócio que, na verdade, você olhar para ela, tá? São mulheres idosas com igual prevalência prognóstico, que está meio que relacionando com a insuficiência cardíaca de fração reduzida. E fatores de risco, ela é hipertensa, ela tem fibrilação atrial, ela fala, doutor, eu tenho fibrilação atrial, às vezes até sabe falar que é crônico ou não, e obesidade. Tá? Então, é meio que o protótipo, aí você olha essa mulher, pode ser uma fração de ejeção preservada. Então, você vai encantar seu preceptor. Vamos lá. O tratamento, você vai fazer o controle das comorbidades, vai utilizar IECA, tá? E a espirolactona também pode ser associada ao mesmo esquema. E a descompensação sem vasodiurético. Mudou nada, mas muda assim. Aqui não reduz mortalidade. Aqui você vai dar o IECA para esse paciente, você vai dar o BRA para esse paciente, mas não vai reduzir mortalidade. Tá?
Por quê? Eu não sei. Aí depois vocês perguntam para o Emerson, porque eu realmente não sei, tá bom? E tá. Agora, é paciente descompensado, tá? Ele está no meu pronto-socorro, aí eu vou avaliar ele. Como é que... Matheus, eu sempre olhei essa tabela aí, eu sempre identifiquei, mas nunca consegui criar um raciocínio. Pensa, congestão e perfusão. O paciente, como que eu avalio a congestão desse paciente? Principalmente a ausculta desse paciente, uma urgência de angular. Tá? Esse paciente vem com uma radiografia alterada. A perfusão, esse paciente está com uma pele um pouco reduzida, ele está com uma pele, aquela pele, como que fala? Meio grudenta, tá com a pele fria, tá bom? Então, eu vou avaliar a perfusão e a congestão por isso. Eu tenho o perfil A, B, L e C. O A, você vai pensar assim, perfil A de Arábias. Tá? Arábias é onde? É nas Arábias. Então, lá é quente e seco. Tá? Então, pensa no deserto. A de Arábia, quente e seco. O B é de Brasil, gente. O Brasil é quente e úmido. É tropical que fala, não sei. Perfil B, quente e úmido, tá? Perfil C, frio e úmido, que é quem? Curitiba. Curitiba é frio e úmido. Então, B de Brasil, C de Curitiba. E perfil E, frio e seco. Tá bom? O perfil C, ele é de pior prognóstico, tá? O paciente, ele tá frio e úmido. Ele tá congesto e tá com perfusão periférica inadequada, né? É espécie. Então, pior prognóstico. Agora, o perfil B é o que mais ocorre nas emergências, tá? Você tem uma prevalência disso. E tem um bom prognóstico, graças a Deus. Tá? Então, o perfil A, esses pacientes não estão descompensados. O perfil B, ele está quente, né? Ele está perfundindo, mas ele está congesto. Se ele está congesto, eu vou dar o quê? Com certeza que você falou furosemida, diurético, isso aí, isso aí. Furosemida, deu tiazídico, associou, fez uma conduta correta, entrou com vasodilatador, beleza. Mas e aí? Tá com beta-bloqueador. Beta-bloqueador você vai dar um... Não vai dar beta-bloqueador, a gente já conversou sobre isso, né? Se ele estiver usando beta-bloqueador, você vai reduzir pela metade. Você fez a liga da cara, beleza? E desse paciente do perfil B, se ele apresentar hipoxemia ou taquipneia, a gente tem a opção de CPAP, tá? Ventilação não invasiva, a gente tem o CPAP e o BIPAP, que pode ajudar esse paciente. E um quadro clínico dele também. Lembrando que é um quadro de controle de volume vascular, essa alteração da bomba cardíaca, mas a gente tem que pensar também sempre na hipoxemia do paciente, tá? Nessa troca gasosa. O perfil C desse paciente, Curitiba, nós vamos tratar, tá? Ele está frio e úmido, ok? Então, se ele está úmido, ó, a furosemida aqui de novo, e o tiazídico. Só que agora a perfusão dele está alterada, né? Então, na verdade, é isso mesmo. Aí você vai entrar aqui com um inotrópico, que seria a dobutamina, tá? Que tem um pior prognóstico, ok? No perfil L, é o seco, frio e seco, né? O L eu não falei para vocês, eu acabei esquecendo, tá? É de Las Vegas. Las Vegas é frio e seco. Nem eu sabia, mas eu aprendi isso. Perfil L é seco. E eu vou avaliar perda do trato gastrointestinal. Então, esse paciente ele vomitou bastante, ele está com uma diarreia importante, ele tem diagnóstico de insuficiência cardíaca ou excesso de diurético. O excesso de diurético aqui, às vezes, ele entra por iatrogenia. O paciente não sabe. O médico, às vezes, prescreve uma dose iatrogênica para esse paciente que acaba gerando esse perfil. Tá? E, inicialmente, o que a gente vai fazer? A gente vai submeter volume, mas não é um volume que a gente faz lá no 500 ml, tá? Às vezes até 1 litro no paciente, não. Tá? Você vai fazer 250 ml de solução fisiológica, 0,9, ou rigalactato, e reavaliação. Por quê? Por que reavaliação? Porque dependendo do quanto que você colocou de volume, ele pode vir pelo perfil B, ele pode vir pelo perfil A, às vezes até pelo perfil C. Então, você vai avaliar. Você vai tirar ele do perfil L, ele provavelmente vai ficar bem ou vai para os outros perfis. Aí, se ele partiu do L para o perfil P, a partir desse volume que você deu, opa, vou tratar o perfil P agora. Só que com mais cautela, tá bom? A gente está achado,
não sei se está chato, mas está cansativo, mas ok, que tá já acabando, acho. A insuficiência cardíaca descompensada, tá? Então, eu trouxe aqui um pouco para vocês, um pouco das causas. Então, uma dieta inadequada, a principal, mal aderência ao tratamento farmacológico. Então, os pacientes com insuficiência cardíaca, às vezes, fazem uso de bastante medicação. Então, às vezes, a gente pega o paciente teimoso mesmo, que não quer tomar medicação e ele descompensa. Uma síndrome coronariana aguda, que teve novamente, ou uma primeira síndrome, um tromboembolismo pulmonar, as infecções que a gente, que se você for um bom médico, você vai lembrar lá da profilaxia. Nossa, ele tinha que ter feito profilaxia desse paciente, pneumococo, influenza, o uso de álcool, drogas ilícitas. Às vezes você não orientou esse paciente que ele tinha que parar com esse álcool, ou até com as drogas, com o tabagismo, emergência hipertensiva, bradicardia, complicação mecânica, anemia, medicação. Ou seja, muita coisa pode descompensar. Bom, novidades. Era mesmo. Novidade que eu trouxe para vocês, que hoje é a ultrassonografia, tá, que a gente faz no pulmão desse paciente. Nem todo serviço a gente vai ter, mas acho que com a modernidade a gente vai conseguir aí trazer, quem sabe, né? E que a gente consegue identificar aqui um padrão de congestão ou não. A primeira foto, você vai colocar ali entre o espaço intercostal desse paciente, vai avaliar, você vai ter essas linhas horizontais, tá? Que como se fosse um colchão em cima do outro. Isso é o normal, são conhecidas as linhas A. Tá? A gente tem uma linha pleural aqui em cima, que é bem mais branquinha, e vai descendo como se fosse uma escadinha. Tá? Então, e escadinha, lembra da escadinha? Você está vendo uma escadinha aqui, está normal. Às vezes o paciente está com gesto, não, você tem uma ultrassom lá na sua emergência, você sabe usar, sabe mexer, e fala, vou lá no pulmão desse paciente. Tá tranquilo, tá? Agora, se você chegou nessa segunda imagem aqui do lateralizado, tá? E você vê essas linhas verticais, que eles até, acho que algumas literaturas colocam como sinal do meteoro, algo do tipo, que parece que um meteoro que passou aqui, subiu assim, acho que nada a ver. Mas olha aqui, linhas horizontais já indicam um quadro de congestão. Tá? Então, gente, vocês estão conseguindo entender o arsenal de materiais diagnósticos e de avaliação clínica mesmo para a insuficiência cardíaca? É muito rica. Tá? E aqui está acabando a nossa aula. É uma novidade bem fresquinha que eu trouxe para vocês. E no congresso do American College de Cardiologia do ano passado, foi apresentado o estudo Victoria. Ele avaliou o uso de uma nova medicação no tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção da reduzida. Coitada da mulherzinha, da senhora nossa, da fração preservada. Né? Para ela, ninguém acha não. Mas para a fração reduzida, a gente consegue. Que é a medicação Vericiguat. Eu acho que é assim que fala. Ela é tão nova. Cadê? Tá bom. Então, o que esse estudo apresentou? Esse estudo Victoria. Tá? Não tem ainda protocolos específicos, eu acho que não está ainda para a gente, mas é algo que vai vir, provavelmente. A célula endotelial, que a gente tem aqui, produz óxido nítrico, né? Que a gente lembra lá da vasodilatação, que por sua vez ativa a aminatociclase, tá? Que ativa o GMP cíclico, que por sua vez irá promover vasodilatação vascular, tá bom? O que quer dizer aqui? Tá? Essa medicação, ela vai atuar nessa etapa. Então, eu tenho o óxido nítrico, eu tenho essa enzima aqui, GMPC, que vai gerar GMP cíclico, que vai gerar vasodilatação. Esse processo aqui está ok no paciente normal, mas o paciente com insuficiência cardíaca, isso está comprometido. Até porque você vai vasodilatar, você vai tentar IECA, você vai tentar de tudo que a gente falou aqui hoje, certo? Mas aqui, com essa medicação, essa cadeia, ela é resolvida, tá? Porque esse processo aqui meio que está quebrado, ou um pouco está com déficit, tá? Então, eu não consigo do óxido nítrico passar para o GNP cíclico e gerar vasodilatação. Agora, com esse estudo que eles trouxeram agora, essa medicação aqui, ela consegue reajustar aqui e promover a vasodilatação desse paciente. A ciência é linda, a medicina é mais ainda, né? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Acho que o receptor está aí.
comentar um pouco com vocês. Se eu errei alguma coisa, peço desculpa. Mas é isso aí. Show, gente. Parabéns, Renata. Parabéns, Matheus. Foi uma aula muito boa, foi um assunto muito importante, né, nessa prática clínica que a gente pega após, principalmente no PS, em pronto-atendimento, pronto-socorro. A gente vai passar a palavra agora para ver se tem alguma dúvida e para o doutor Emerson, tudo bem? Ok, vamos aguardar as dúvidas. Matheus? Oi, doutor. Professora Rebeca, Renata, isso mesmo? Isso. Então, enquanto alguém formula alguma dúvida lá, eu quero ser breve. Eu achei fantástico, muito boa a apresentação, né? É uma pena que o assunto é tão extenso e eu acho que não dá para esgotar esse assunto apenas com uma aula, mas deu para realmente fazer uma boa introdução. Eu queria só começar falando em termos de números, veja bem, 23 milhões de pessoas acometidas por ano. Isso corresponde a um país, vamos pensar, um país do continente africano, como Angola. Imagino que a população de Angola hoje seja 25 milhões de habitantes. A nossa média aqui é 23 milhões de pessoas acometidas. Uma prevalência maior em homens. Começar a pensar, por que a prevalência maior em homens? Primeiramente, a gente tem que entender por uma questão hormonal, as mulheres em idade fértil, elas têm maior proteção cardiovascular. Isso já é um fator. Segundo fator é um fator social, que os homens realmente não procuram serviço médico. Outros fatores, como o etilismo, os homens estão mais vulneráveis a serem acometidos pelo etilismo, o uso de drogas. A gente pode citar alguns fatores também, principalmente falando a nível Brasil. Nós não temos, ultimamente, campanha de combate às drogas, né, igual tínhamos no passado, campanha de combate ao etilismo. E falando da febre reumática, nós podemos pegar aqui a questão do saneamento básico, né? Inúmeras cidades do Brasil ainda sofrem muito com a questão do saneamento básico. Então, veja bem, só aqui nós pegamos 3 fatores, etilismo, droga e febre reumática. Fatores que poderiam ser extremamente preveníveis, né? Mas que por uma questão ou outra, nós ainda não aprendemos a investir em atenção primária. O Brasil ainda não aprendeu a investir em prevenção, né? Eu quero ser bem prático, bem rápido, né? Quando a gente fala da avaliação da American Heart, quando a gente fala da lesão estrutural sem sintomas, é o que, na maioria das vezes, nós vamos pegar no nosso consultório. É aquele paciente que, às vezes, foi fazer uma consulta de rotina para fazer um risco cirúrgico, para fazer um mero check-up, e por uma situação ou outra nós encaramos justamente o fator B, né, da classificação da American Heart, que é justamente a lesão estrutural sem sintomas. Com relação à NIA, a New York Heart Association, nós vamos entender de todas essas classificações, o que a gente mais pega no consultório é a dispneia paroxística noturna, é a dificuldade de dormir, tudo começa com a dispneia, tudo começa com a fraqueza, você vai identificar, né? Falando rapidamente sobre a questão do exame físico, né? O exame físico, em se tratando de ausculta, gente, é prática, não tem jeito. Eu estou cansado de ver no campo aluno, doutor, mas eu não estou conseguindo auscultar, o que está acontecendo? Tem um ritmo em galope, tem B3, não tem B3, tem B4, não tem B4, tem hipofonese de bulha, não tem? Gente, a ausculta, ela veio para frustrar o acadêmico, tá? A ausculta, você adquire uma boa ausculta com a prática. E a ausculta não paga nada. Coloca o esteto no peito do paciente e tenta auscultar o máximo, assim como você coloca o seu fone de ouvido e tenta ouvir uma música. Né? Tenta cada vez mais, digamos, auscultar esse paciente mais. Lembrando dos critérios maiores e menores de Framingham, que às vezes, hoje, nós estamos muito mecanicistas, né? Muitas vezes no consultório ficou muito fácil, a gente faz um eletro, né? Tem uma alteração, a gente faz o exame, suspeita, vamos pedir um ecocardiograma, ficou muito fácil, mas a gente não pode esquecer dos critérios de Framingham, né? Esses critérios vão realmente nos dar, assim, até uma característica com relação ao melhor tratamento para esse paciente. Eu achei só que a gente poderia considerar no eletrocardiograma
que muitas vezes a gente vai identificar a sobrecarga ventricular, a gente vai identificar os fatores de Sokolov, mas geralmente vem acompanhado sobrecarga atrial direita, ou sobrecarga atrial esquerda, ou sobrecarga biatrial. Geralmente vem acompanhado de exercício ventricular, geralmente vem acompanhado de BRE, geralmente vem acompanhado de algumas arritmias, FA com alta ou baixa resposta. Eu só queria chamar a atenção o seguinte: cardiologia não se trata isoladamente. Sempre vai ter uma insuficiência renal, um corpo pulmonar, uma DPOC. E quem pensa em ser cardiologista, fala, eu quero ser cardiologista porque eu vou trabalhar só com o coração. Então, vamos ter que escolher outra área. Porque a cardiologia sempre vem acompanhada da clínica. É impossível você tratar apenas cardiologia. Quem realmente quiser tratar apenas cardiologia, vai ter que partir para uma área muito específica. Eu, particularmente, hoje vejo, por exemplo, na hemodinâmica, não tem jeito, a gente tem que tratar, né, de uma forma ou de outra, outras coisas, outros fatores que às vezes nem estão ligados com as doenças arteriais coronarianas e por aí vai, né? Só relembrando, para falar rapidamente, insuficiência cardíaca, a gente tem que entender o seguinte, fazendo uma dinâmica rápida, para começar a fazer um raciocínio rápido. Nós estamos tratando de uma bomba insuficiente. Então, essa bomba, para a gente tratar dela, para a gente resolver o problema dessa bomba, a gente tem que pensar em 3 coisas. Primeira coisa, eu tenho que tirar a sobrecarga dessa bomba. Se a bomba já está fraca, eu tenho que tirar a sobrecarga dela. Então, eu tenho que pensar em medidas anticongestivas. Eu vou realmente utilizar diurético, vou utilizar IECOBRA, que também vai me ajudar na redução dessas medidas anticongestivas. Segundo, se essa bomba está realmente fraca, se essa bomba está insuficiente, eu realmente tenho que fazer um remodelamento dessa bomba. E IECOBRA vai me ajudar. Outra coisa, essa bomba está funcionando de forma irregular. Hora acelera mais, hora acelera menos. Eu tenho que controlar a frequência cardíaca. Então, quando eu pego um paciente grave, um paciente descompensado, com insuficiência cardíaca, ou mesmo que ele não seja descompensado, eu tenho que evitar essa descompensação, eu tenho que pensar em 3 coisas. Diminuição da congestão, controle da frequência e remodelamento. Quando eu penso isso, eu já começo a entender o que é realmente tratar uma insuficiência cardíaca, tá? Então, eu acho que está muito legal, eu acho que é basicamente isso. Lógico que a prática clínica vai nos oferecer uma série de coisas que a gente vai pegando aí com o tempo. Com relação ao uso da digoxina, no passado que eu digo não tão distante, há mais ou menos uns 5 anos, nos congressos brasileiros de cardiologia, alguém já começou a instalar alguma situação temerária do uso de digoxina, alguém pensou até em desuso, e hoje a gente vê que a digoxina está cada vez mais sendo utilizada, por incrível que pareça, né? É uma droga antiga, é uma droga que realmente tem seus prós e seus contras, mas que realmente deve ser avaliado custo-benefício para o paciente, para tirá-lo da crise, e algumas situações extremas realmente não pode usar de forma alguma, né? Por exemplo, no BAVT, nas intoxicações digitálicas, nas FA com resposta ventricular controlada, mas de uma forma ou outra, às vezes a gente até pega o paciente fazendo associação de digoxina com beta-bloqueador, né? Realmente a gente vai encontrar no caminho aí alguns tratamentos. E por último, eu queria dizer o seguinte, vocês que são da Liga, gente, não existe receita padrão para todos os pacientes. Isso a gente tem que entender. Cada paciente tem a sua particularidade, né? E, às vezes eu pego muito no hospital, o paciente ficou grave, a gente compensou, o paciente volta no consultório, a gente aumentou a dose de diurético, ele está compensado, a gente viaja ou sai de férias ou por uma coisa ou outra, quando a gente retorna no consultório, lá vem o paciente todo edemaciado, todo descompensado, e fala, meu Deus, mas o que aconteceu? Ah, não, doutor, que eu levei meu pai no médico, eu tentei trazê-lo aqui na consulta, não consegui, ele achou por melhor tirar esse diurético, e aí deu no que deu. Então, quando vocês pegarem um paciente no consultório, polimedicado, e vocês acharem que podem otimizar o tratamento desse paciente, a primeira coisa, procure entender por quanto tempo ele está usando essa medicação, quem que implementou essa medicação, e se por acaso conseguir, às vezes até ligar para o colega, falar que, estou com um paciente aqui, ele chegou aqui, está usando isso, e você pode me explicar por quê? Porque o que acontece na internação
avaliação clínica, muitas vezes define a rotina do paciente ao longo, né? Então é isso, no mais, estou aberto aqui, prazer imenso falar com vocês, satisfação, espero que façamos mais e mais e mais aulas dessas, né, para a gente discutir, né? É sempre muito prazeroso estar aqui contigo e com vocês, tá? Muito obrigado. Ô, professor, a gente que agradece a sua presença, a gente espera que possa contar realmente, termos mais oportunidade, né, de ter o senhor presente na nossa liga. Foi uma aula muito bacana, uma complementação muito bacana do senhor também. Muito obrigado por contribuir com esse processo de conhecimento que a gente está buscando. Gente, alguém tem alguma dúvida para perguntar dos meninos, do professor? Não? Professor, eles vão enviar para o Matheus no WhatsApp depois. Quem tiver dúvida pode entrar em contato com o Matheus, então, que ele já envia direitinho. Mas foi uma aula muito boa, como falei, um assunto bem importante, né, que a gente vê muito constantemente no pronto atendimento. Geralmente, os pacientes não têm esse conhecimento de ter insuficiência cardíaca e acabam chegando com gesto, já tem que ter um conhecimento prévio para fazer o tratamento, fazer a identificação também de cada paciente. No mais, agradeço os dois, Matheus e Renata, pela aula que vocês deram, foi excelente, muito obrigada mesmo pela contribuição com a Licar, e agradeço também ao doutor, muito obrigada. Esperamos manter esse contato, a gente gostou muito da sua contribuição, doutor, um abraço. Eu que agradeço, professor. Boa noite. Eu agradeço também, doutor. Eu tive a oportunidade de conversar. Mas obrigada pela participação, por acompanhar a gente. Muito obrigado, Renata. Estou à disposição aí, né? Estou sofrendo com o Matheus aqui, mas está dando certo. É normal. Obrigado, gente. Boa noite, viu? Gente, Daqui a um tempo vai ser a gente aí. Se Deus quiser. eu só queria tirar um print, tudo bem? Viu? Oi? O Matheus já está começando a falar reda.